Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Oi, gente querida! Hoje eu trouxe um lindo arranjo de flores de tecido, bem diferente, super fácil de fazer e aromatizado. Eu espero muito que vocês gostem, porque além de bonito, é um perfume delicioso que fica pela casa e é muito gostoso de fazer. Então, bora trabalhar! O primeiro par de tecidos é medida 7,5 e 5,5. O segundo é 9,5 e 7,5. E o terceiro, 10,5 e 8,5. Aqui eu mostro para vocês. É um tecido liso e um estampado, que a gente vai seguir aqui os parzinhos, fazendo esses círculos para a gente montar essas florzinhas de fuxico, que é muito simples, muito fácil. Eu tenho certeza que muita gente conhece. Então a gente dobra em 4. Eu escolhi a malha, eu tenho bastante malha branca e eu queria o branco de fundo para destacar a estampa. E no segundo, na estampa tem branco também, então ficou uma combinação bem bonita. Só que assim, a malha, ela é um pouquinho mais difícil de costurar, né? Ela é um tecido mais grosso, mas nada de mais não, é tranquilo de fazer. E são 6 pétalas para cada flor, independente das medidas. 6 brancas nessa aqui, que eu tô fazendo o maior, que é o de 10,5, o branco, e 8,5 a estampa. São 6 para cada flor. Então, a gente tem duas formas de fazer. Eu dei um ponto inicial, né, prendendo a linha no primeiro círculo, e estou fechando, né, formando aqui o fuxico de flores, arrematando, juntando as pontas. Essa é uma forma de fazer. Olha lá, ficou perfeitinha. E ela tem que ficar com esse círculo aberto mesmo. Vocês vão entender por quê. Aqui na segunda, eu estou usando linha de poliamida 100% e eu queimo a pontinha para ela não desfazer, porque ela tem muito nylon. Então, da mesma forma, a gente dobra em 4. Aqui já é tricoline, então é super fácil de fazer, né? O tecido é fininho. E aí, a gente deixa uma ponta, faz o alinhavo, né? Nesse conezinho que a gente forma aqui, dobrando o círculo em 4. E vai juntando as demais pétalas, seguindo da mesma forma. Há um detalhe, a abertura ficam todas para o mesmo lado, porque aí o trabalho fica mais harmônico. Então, cuidado para não colocar a abertura de um lado, depois do outro, deixa tudo para o mesmo lado. Eu vou mostrar aqui, ó. Procura deixar o lado da estampa, né, da parte florida, mais visível. Então, lá, abertura para o mesmo lado, como eu vou mostrar aqui, ó. Então, estão todas para o lado direito aqui, por exemplo. Então, deixa todas para o mesmo lado. E faz o alinhavo nos 6 círculos, né? Formando as 6 pétalas. E aí, amarra no final da forma que eu estou fazendo aqui. Essa é a segunda forma de fazer. Aí é a escolha de cada um. Aquilo que vocês preferirem, né? Que for mais de acordo com a vontade de vocês, né? Com a forma de vocês desenvolverem o trabalho, é o que tá certo. Não tem regra. E aí dá uns 3 nozinhos e queima a ponta também, porque essa linha é super resistente, mas ela tem bastante nylon. Então ela pode escapar, né? Ou pode escapar o nozinho. Então eu sempre queima a pontinha. E está pronta. E agora nós vamos juntar uma na outra, ponta com ponta. Esse tipo de arranjo não dá para fazer
despontado, né? Como a gente faz, com pontas intercaladas, fica feio, olha. Então, a gente junta ponta com ponta, alinhando bem o arranjo e vira do lado contrário, porque o tecido branco, a medida é maior que a do tecido estampado. Então, fica difícil de ver pela frente o encaixe certo dos dois círculos. Então, virando do lado contrário, a gente acompanha e encaixa direitinho. Vai levantando a borda do tecido de cima, que é o branco, vai colocando um pouquinho de cola e vai encaixando certinho no tecido de baixo, que é o estampado. Aí o trabalho fica perfeito e é muito simples, muito fácil de fazer. Se exceder um pouquinho de cola, é fácil de tirar, não vai aparecer porque essa parte será coberta, tanto na frente quanto atrás, né? Acabamento na parte do verso. Olha lá, que linda que ficou. Por isso que a parte branca, no caso, a medida é maior, para ela aparecer e fazer um reflexo, né, no arranjo. E agora nós vamos encaixar o palitinho, é palitinho para aromatizante mesmo. A gente põe uma gotinha em cada ponta onde será preso o palitinho, segura até colar. E a gente faz um acabamento com um círculo de EVA. Eu escolhi esse com glitter, eu adoro essa cor de verde. E esse diâmetro tem 5 centímetros, que é o ideal para fazer o acabamento aqui da parte de trás do arranjo. E aí a gente segura até colar, porque o EVA com glitter é um pouquinho mais lento para grudar no lugar. E aqui na frente, nós vamos fazer um detalhe com linha. E eu escolhi uma que combinasse aqui com a cor, né? Então, eu vou fazer, calculei a medida do miolo, coloquei 1 centímetro mais ou menos, né, a mais. E faço 25 voltas aqui para poder formar um pompom, entre aspas, né? Como o cachinho de cabelo de boneca, né? A mesma forma de fazer. Mas a gente vai abrir para formar o miolo da flor. Vocês já vão entender. Amarra esse cachinho, né? Aparentemente o cachinho. Amarra bem no centro. Tá sempre um nozinho, né? Para garantir que vai ficar bem firme, não vai soltar. Observa se tá no meio certinho, para não ficar nada torto, fora do lugar. E dá um nozinho final aí para ficar bem firme. E essas pontas soltas a gente tira, porque a gente não vai abrir, né? Essa volta que a gente deu na linha aqui, a gente não abre, a gente mantém fechadinha. Só tira as pontas soltas. E agora nós vamos abrir, formando aí um miolo da flor. Olha que belezinha que fica. Só que depois, colocando a segunda parte aqui do trabalho, vocês já vão ver o que é, já vão entender. Eu percebi que ela ficou um pouquinho curta, então eu fiz mais uma volta com mais 1 centímetro. Então, se deu 2 dedinhos ali o miolo, faz com 4 para garantir que a franjinha vai aparecer depois. Aqui eu pego um círculo de malha cardada para fazer a carinha da bonequinha que nós vamos colocar nessa flor. Então é outro fuxiquinho aqui, ó. Faz o alinhavo. Agora a gente preenche com bolinha de isopor. É de 40 milímetros essa bolinha de isopor. Eu fiz o narizinho nela com meia pérola, como fiz nas ponteiras, da mesma forma. E agora a gente fecha essa bolinha, arrematando esse fuxico. Eu nunca vou com o fuxico até o centro, para não ficar com excesso de tecido e o trabalho acabar ficando torto, né?
porque fica muito acúmulo de tecido no meio, né, no verso, isso atrapalha o trabalho. Então eu calculo de uma forma que feche a borda, apenas. O próprio narizinho, né, que a gente coloca no isopor, já é uma medida para calcular o meio, para poder fazer os detalhes dos olhinhos e da boquinha. Então, para facilitar, você pode fazer esse risco que eu fiz, que é para mostrar uma forma bem fácil de fazer. Aí fica bem fácil de você trabalhar os olhinhos. E aí, com os olhinhos prontos, fica bem fácil de fazer a sobrancelha, porque é só seguir, né, a mesma medida e depois acompanhar o traço até o narizinho para fazer a boquinha. Então, fica bem fácil mesmo de fazer esse trabalho. E aqui eu estou usando a caneta à base de calor. Então, qualquer tracinho que sair fora do lugar, é só apagar com o bico da cola limpo, né, para não correr o risco de pingar a cola e estragar o trabalho. Corrige, faz de novo e depois é só cobrir com a tinta. Muito simples mesmo, muito fácil, muito gostoso de fazer. Olha lá, eu fiz um tracinho a mais para mostrar para vocês a facilidade que é tirar com o bico da cola. Tá pronto. Agora a gente faz a boquinha. Aí eu estou usando a caneta vermelha, mas é a mesma caneta à base de calor. E agora é só preencher com a tinta ou com a canetinha micron, né, da forma que cada um preferir. A carinha é muito pequenininha, então é muito simples, muito fácil. Gente, esse barulhinho é o meu cachorro que fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aqui o chão é de placa de madeira, né? Então faz esse barulho altinho aí, mas ele não para, ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, então fica esse sonzinho de fundo aí de patinha de cachorro. E a tinta, a cor da tinta para fazer os traços dos olhinhos e sobrancelhas, até o narizinho, nesse caso aqui já tem o narizinho, né, que é a meia pérola, mas eu uso sempre na cor marrom, para não ficar forte demais o trabalho, não ficar pesado. O preto eu só coloco na pupila do olho mesmo. E aí, enquanto vai secando uma parte, a gente vai fazendo outra, né, para adiantar o trabalho, ir mais rápido, principalmente para quem faz em série aí para vender. É muito rápido, muito fácil, muito gostoso de fazer. E o resultado é lindo. E aqui eu já estou finalizando, né, para não estender demais o vídeo. Estou fazendo o brilhinho do olho. Então é só contornar, seguir, né, os detalhes que foram feitos com a canetinha, preencher com a tinta e não esquecer desse brilhinho final que faz toda a diferença na carinha dos bonecos. E agora, com a carinha seca já, claro, né? Nós vamos colar no miolo da flor. Então, o detalhe da linha era para fazer, né, como se fosse, né, o cabelinho da boneca. Além de preencher, né, e dar um diferencial aí no trabalho, ele faz um volume em torno da carinha, né, fazendo como se fosse um cabelinho da boneca. E aí a gente finaliza com um lacinho, né, para fazer um charmezinho aí maior ainda no detalhe da boneca. E olha que linda que fica, gente. E aí, da mesma forma, eu fiz mais duas florzinhas. Então eu vou montar essa daqui. Até aqui nós fizemos tudo igualzinho, da mesma forma, só numa medida um pouquinho menor. E aí eu coloco o miolinho da flor, né? A gente vai preencher com uma rosinha aqui. Então eu colo a sépala da florzinha, da rosinha. E agora colo a rosinha.
Olha que linda que fica. E aqui é a menorzinha. Então eu fiz uma com carinha de boneca e duas com rosinhas. Ou qualquer tipo de flor, ou com as carinhas também, se vocês preferirem. E agora eu vou mostrar como fazer esse trabalho, que é muito lindo, fácil e muito gostoso também de fazer. Então aqui na medida de 10 por 15, eu fiz uma margem de 1 centímetro aqui, onde eu acabei de mostrar. E aí a gente vai cortando, né, dessa forma aqui, tiras bem fininhas, para o trabalho ficar bem delicado. E não pode ir até o fim, porque senão, né, tira aí o efeito do trabalho. É muito fácil, muito simples, muito gostoso e rápido de fazer. É um trabalho que você faz em pouquíssimo tempo. Procura segurar de forma bem firme para não desalinhar, né, um lado e outro, e o trabalho não ficar torto. Olha que lindo que fica. Bem fininho, fica mais bonito. E aqui tem um detalhe importante. Ao invés de a gente juntar ponta com ponta para colar, a gente desalinha, deixando uma margem de 1 centímetro na parte de baixo, da forma que eu estou fazendo aqui. Porque é isso que vai dar um efeito, né, e o volume desse trabalho. Vocês já vão entender. E aí a gente vai colando nessa borda toda, nessa faixa que foi marcada aí de 1 centímetro. E a mesma coisa a gente faz no final, né? Se a gente começou com a ponta, né, com diferencial de 1 centímetro, a mesma coisa vai ocorrer na ponta final. Olha aqui o palitinho que eu falei que já está aromatizado, porque já estava, né, no frasquinho com o aroma. Então a gente tira o excesso para conseguir colar, né, no trabalho. E aqui a gente prende a ponta, né, fazendo essa voltinha e segura até ficar bem firme, bem coladinho, para o trabalho não sair do lugar depois. E conforme a gente faz isso, ó, tá vendo? As voltinhas, né, as tiras vão se abrindo, por isso que a gente cola, né, com essa margem de 1 centímetro, para ter esse efeito aqui depois. Olha que interessante que é. E não precisa ir colocando cola no meio. Cola bem na ponta e depois cola bem no final. Segura até colar, porque é o EVA com glitter, né? Então ele é um pouco mais resistente à cola. Mais cola, é só segurar um pouquinho mais. Olha que lindo que fica. E cada um fica de um jeito. Aqui, olha, pegando o retalho desse círculo que eu usei para acabamento das flores, né, do verso delas, eu tiro, né, as pontas, deixando uma tira alinhada, né, na mesma medida. E agora eu faço um lacinho com essa tira. A gente aproveita, né, o restante aí a sobra, na verdade, né, que a gente ia jogar fora, e monta um lacinho. Como é EVA com glitter, dá até dó de jogar fora, né, os pedacinhos, mas dando para aproveitar, a gente aproveita, não dando, não tem jeito, né, fazer o quê? Mas aqui no caso me veio essa ideia, então eu tô aproveitando esse restinho de material, esse sobra de material, né? E agora é só colar nesse arranjo. E pode ser feito de qualquer cor. Eu fiz o branco para combinar com as flores. Mas pode ser verdinho, pode ser vermelho, a cor que você quiser. É um detalhe. E aí colei, lógico, né, sempre, um cristalzinho no miolo do lacinho. E aqui agora eu vou fazer a cestinha para colocar o arranjo. Então, a forma mais fácil é pegar 2 retângulos, aqui a medida é de 15 de comprimento por 7 de largura, e aí fazer, né, com algum
fundo de copo ou qualquer peça redonda, calcular as bordas. Eu quis arredondada. E aí eu fiz 2 retângulos e o de dentro meio centímetro menor, que depois vai ser encaixado dentro da cestinha. E agora eu vou revestir esse retângulo. Então risquei ali a medida, né, para ter um parâmetro para poder trabalhar. E agora a gente sempre se certifica de que não ficou nenhuma parte, né, sem cola para não formar bolha. E aí a gente picota a volta toda, porque é uma peça, né, arredondada, não tem como colar sem fazer esses picotes, fica tudo enrugado. Pode colar com a cola branca também, mas aqui para acelerar eu usei a cola quente. E é só ir ajustando as tiras de forma bem firme, né, que não fique folga, para o trabalho ficar bem certinho. E faz isso na peça toda, nos 2 retângulos. Eu vou deixar nos cards um vídeo que ensina como preparar o aroma para deixar nos frascos e colocar as varetinhas, tá? Essa parte é o fundo, tá? Essa de cima é a que vai dentro da cestinha. E aí peguei 2 tiras, uma de 2,5 centímetros e uma de 2 centímetros para ter a marcação aonde colar o fundo da cestinha. Então eu junto os dois, deixando esse vão de meio centímetro na parte de baixo, onde eu estou passando a cola, para poder colar no fundo e ficar bem certinho. E eu juntei 2 tiras para ficar bem firme o trabalho. Se for um papelão grosso, não tem necessidade, mas como era um papelão fino, eu juntei esses 2, deixando essa margem de meio centímetro na parte de baixo, para o trabalho ficar mais delicado. E aí é um tecido reto para forrar, então não tem segredo. A parte mais delicada aí para mostrar é o fundo mesmo, e a parte de dentro que tem que picotar toda a volta. E agora nós vamos colar o fundo. Olha que fácil. Olha que ideia legal, né? Para poder vender. Quem não gosta de ter um arranjo desse dentro de casa, né? Nossa, eu adoro essas coisas. Por isso tive a ideia de trazer aqui para vocês. E é só encaixar o fundo e tá montada a cestinha. Feita de papelão, não tem custo nenhum, a não ser no tecido, que também é super em conta. E aqui fiz um detalhe com folhinhas de EVA, na mesma cor que foi usada nas flores. E aí é a gosto, né? Cada um faz do jeito que preferir. Aí eu colo um lacinho no meio e uma mini rosinha. E eu vou fazer um vídeo ensinando mini rosinhas para colocar, né, nas bonequinhas e arranjos miudinhos aí que tem a ver com as bonecas mesmo, né? Que é tudo para boneca que a gente faz. Olha que lindo que ficou, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por seguir o meu canal e até o próximo vídeo.